Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast e hoje estamos com ele, Pisley Potec, de 36 anos, chegou na primeira consulta dia 5/1/2024, do ano passado, e ele teve uma mudança incrível. Basicamente, ele entrou na máquina do Capitão América e saiu. Mas que bom, cara. Primeiramente, meus parabéns por ter recebido essa medalha, você ter alcançado seu objetivo. Foi muito legal participar desse começo. Então a gente tem as fotos daquele antes e depois. Cara, isso é muito bom. Você teve uma mudança incrível. Meus parabéns. Se apresenta pro pessoal e conta. Cara, como que foi sua história com peso, desde a infância até a vida adulta? Bom, como o Léo falou, eu sou o Pisley, né? 36 anos. E minha história com o peso vem desde da infância, né? Eu nunca fui obeso, assim, mas sempre me considerava aquela criança gordinha, sabe? Da galera, assim, e Eu tal. lembro de você falar. É, meus primos até hoje me chamam, ô gordinho, e tal. É Sério? legal. Rapaz, eles não. Eles têm que mudar com E isso hoje aí. todos eles estão mais gordos que eu. Bom, aí sim. Já Mas o fala pra eles apelido diretamente fica. pra eles. Mas o apelido fica. E assim, mas sempre fui ativo. Jogo bola, sempre joguei bola, andei de skate também desde novinho. Mas sempre, assim, não via. Me sentia gordinho, assim. O que que eu posso fazer para mudar isso, né? Aí eu comecei a treinar musculação. Isso eu já treino, já tem mais de 10 anos. E aí que eu comecei a ver a evolução, a mudança do corpo ali, né? A barriga continuava. Uhum. Mas assim, aí cresce em cima, o braço, a Muscular. musculatura, costa, né? Dá, dá menos impressão, né? De ser gordo e tal. Emagreci um pouco também. E foi quando começou a ter um resultado, assim, diferente. Certo. E foi isso, a partir da Basicamente, musculação. isso. Você, por exemplo, começou com uns 26 na musculação ou antes? Até antes. É que eu não treinava, assim, todo dia, 5 dias na semana, mas até antes. Agora de ser frequente, assim, uns 26, 25. Boa. Então, cara, isso é muito comum, porque às vezes até você é bem ativo, então gosta de fazer esporte, isso ajuda demais, demais, demais. É a melhor coisa que tem. Porém, a alimentação é muito importante. Então, você pode fazer atividade física o dia todo. Se você consumir mais calorias, você vai acabar engordando. Né? Então, mesmo que você falou, você nunca teve muito acima do peso, mas você não era muito satisfeito com a composição corporal que tinha. Tenho certeza que isso te incomodava bastante. O que mais te incomodava nessa situação que você estava antes? Até por isso você começou a ficar mais ativo e ver o que eu posso fazer para mudar essa situação. O que mais te incomodava? Durante muitos anos, assim, eu já não via mais resultado, né? Tava estacionado. Eu tentava fazer dieta, mas ali durava ali 2 semanas. Aí no final de semana jogava o resultado inteiro fora, né? Às vezes até na quinta já não, quinta já pode, já bebia. É Sim, complicado. E aí isso me incomodava, não ver mais o resultado, entendeu? evolução. Não ver evolução. Essa é a palavra. E aí que eu falei, não, agora eu vou fazer diferente, né? Foi Boa. igual a gente já comentou, uma promessa de ano novo, assim. Foi de 23 para 24. Eu falei, não, agora eu vou. Aí em dezembro eu comi tudo que eu queria, Sim. Não, eu vou chegar bebi, bem mal, porque aí eu. porque depois eu Cara, vou e começar é, para valer. é incrível, cara, que essa questão da promessa de fim de ano. Então, que bom que a sua promessa realmente deu certo, porque a maioria das pessoas vão lá e pedem tudo no final do ano, né? Só que começa na primeira quinzena de janeiro, a pessoa já esquece do que ela prometeu e começa o ano da mesma forma. E quando você coloca uma coisa na cabeça, por exemplo, cara, eu preciso mudar, você tem que saber para onde você vai. Então, você estava num período que você estava fazendo, mas não estava tendo mais resultado, estava estagnado. E é o que mais acontece. Por exemplo, se você não ter atitudes diferentes, você não vai ter resultados diferentes. No começo é legal porque qualquer coisinha que você faz, você muda muito fácil. Então você muda ali um padrão de alimentar, você muda seu café da manhã, já muda um pouco da composição corporal. Mas chega um momento que você precisa fazer um a mais, né? Então, às vezes, começar o final de semana na quinta-feira já não dá mais. Exato. Você fala, não, cara, vou no sábado e no domingo ali, vou fazer diferente. Já muda. Então, isso aí é muito legal. Então, o que mais te incomodava era estar sem
sem resultado. Não evoluía mais, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a treinar, eu vi resultado ali do treino, só que chega um momento, não adianta, você pode pegar mais peso, pode até incluir aeróbico, só que se você não tiver uma alimentação ali equilibrada, né? Que hoje eu consigo ver que eu acho que a alimentação, ela traz mais resultado, assim, do que o treino, para quem quer se manter magro, pelo menos. Com certeza. Cara, eu vejo muito isso, a pessoa focando tudo no treino. Ela bota todas as fichas dela no treino. Ah, tá pago, então já vou sair daqui e a gente vai ali. Cara, não adianta que a conta chega. O treino é importantíssimo e sem ele você não consegue manter. Por quê? O Peasley, por exemplo, ele perdeu muita gordura e manteve a massa muscular. Por isso que ele teve uma transformação na composição corporal dele. Músculo, ele ganhou músculo. Então, quando você faz isso, você aumenta o seu metabolismo e, consequentemente, você gasta mais calorias. Teve até uma paciente que me perguntou hoje, mas doutor, qual o exercício físico que eu faço? Qual que é o melhor? Falei, sempre vai ser a musculação. Porque além de gastar calorias, você ainda vai aumentar o seu músculo e, consequentemente, vai gastar mais calorias. Vai gastar calorias por conta do metabolismo. Então, essa virada de chave aí de diminuir um pouco no final de semana, com certeza já ajudou também. Que eu falei, cara, vamos fazer, mas vamos ter que fazer isso, isso e isso. Você comprou aí o desafio e fez e teve a transformação. Sim. E no início, você fez a promessa e tal, queria, né? Foi na consulta e você, quando a gente conversou lá, você achou que você ia conseguir, que ia ser nessa velocidade, que ia ser esse resultado? Como que você tinha na cabeça? Cara, assim, na virada ali do ano já virou a chave, virou o sinal de alerta para mim. Eu falei, não, agora eu vou fazer acontecer. Mas assim, eu tinha confiança, mas depois que a gente teve lá na consulta, conversamos por horas lá, enfim, aí no final da consulta eu falei, não, agora eu vou ter certeza que vai ser diferente. Vai ser diferente. E eu, cara, meu maior desafio é fazer com que o paciente, que nem você saiu da consulta, que ele sempre sai mais animado. Não, agora eu vou sair, vou no supermercado, vou comprar tal suplemento. Cara, eu tenho que deixar a pessoa desse jeito, para ela conseguir fazer isso no longo prazo. Você conseguiu e isso é muito legal. Conta pra gente qual que foi a sua meta inicial e quanto que você perdeu aí de porcentagem de gordura nesse processo, como que foi? A meta inicial, assim, né, Você tava com era emagrecer mesmo, mantendo a massa magra, né, massa muscular, mas emagrecer. E, assim, eu tinha, às vezes, aquela insegurança, aquela vergonha de tirar a camiseta na praia, sei lá. Melhorar a definição, né? Pra você falar, cara, essa gordurinha aqui me incomoda. Me incomoda, E eu falei, a gordura que todo mundo se incomoda é essa. Sim. E que eu sempre tive, igual eu falei, desde de criança. Foi a primeira vez que eu vi, assim, meu abdômen marcado, assim. Então, foi muito satisfatório. Mas era emagrecimento, né? E eu perdi aproximadamente 10 quilos, né? Isso. 10 quilos aí em 9 meses. Exato. Perdeu 10 quilos de pura gordura. De gordura. Exato. E eu sempre falei pro Peasley, falei, cara, você tem muito músculo. Você tem muito músculo, mas ele tá escondido um pouco aí nessa gordura. Então, você não precisa chegar, porque às vezes acontece, às vezes não, acontece direto. A pessoa chega para mim e fala, nossa, qual que é o seu objetivo específico? Aí ela vai e fala assim, não, eu quero ganhar músculo. Só que eu visivelmente já olho assim, ela precisa perder antes. Não foi o seu caso, mas isso acontece todo dia. Ela precisa perder antes. Então a pessoa acha que sempre tem que ganhar músculo. Às vezes ela tá cheia de músculo, ela tem. Só que precisa aparecer. Então, a gente começa, eu como vejo várias bioimpedâncias todo dia, eu vejo assim, falo assim, cara, se ele só diminuísse essa gordura aqui, ele ia ser outra pessoa. Que foi o que aconteceu. Ele perdeu de gordura pura e manteve o músculo. Então, uma coisa que o flanco, a gordurinha abdominal, que é o mais difícil, começou a sair. A gente sempre tem que ter cuidado com isso. Então, sempre é um processo de continuar fazendo tal de fato para você evitar o acúmulo, porque ali é onde vai acumular mais gordura mesmo, é a mais chata. Mas tem solução. Às vezes a pessoa chega e fala assim, cara, eu já tentei de tudo, aqui é só na faca. Eu falei, calma, bicho, calma. Como que foi esse tentar de tudo? Então, sempre tem várias alternativas para a gente conseguir alcançar o objetivo aí. E qual que foi o maior desafio que você teve nesse processo? Cara, eu acho que foi aprender a falar não, assim.
eu tenho dificuldade em falar não com amigos, assim, principalmente, família. E desde sempre, só que eu estava decidido, entendeu? Muitas vezes me chamavam para sair, eu falava, não, não vou. Ou se era um aniversário, que daí eu falava, pô, se eu não for vai ficar chato, né? Aí teve, inclusive, aniversários em pizzaria, rodízio de pizza. De eu jantar antes, eu falar, não, eu vou ir, vou lá fazer minha presença, né? Dar os parabéns e não comi nada, cara. Tomava uma H2O e o maior desafio foi esse, cara. Falar não. E aí a gente colocou, né, como meta assim, beber, vai, uma vez na semana. E eu bebia quinta, sexta, sábado e domingo. Já mudou É, demais. parei de... Evitei ao máximo cerveja, né? Colocava um Um destilado com docezinho, energético zero. zero, tônica zero, que já Tranquilo faz bastante também. diferença, né? Você Sim. consegue ficar ali alegrinho até. Exato. Se aproveita de todo Aproveita. jeito. É. E, e foi isso. Só que assim, segui, e aí foi quando eu comecei a ver o resultado, né? Quando você começa a ver, parece que a motivação aumenta Aumenta. ainda mais, né? Por isso que isso aí é muito, muito legal, que essa questão de falar não. Cara, você falou tudo. Porque a grande parte das pessoas, elas não sabem falar não. Tipo, será que a pessoa vai achar ruim e tudo mais? Faz um bolo, por exemplo. Não, é o bolo, todo mundo vai comer um pedaço. Aí chegou no piso, não, não vai querer não. Ah, não, você não vai fazer essa desfeita. Eu fiz esse bolo com tanto carinho. É assim mesmo. Cara, e eu também foi minha vida toda assim. Então, é uma coisa que eu ainda aprendo a falar não. Porque a gente acha que vai deixar a pessoa decepcionada. Mas, por exemplo, e você? É, E você? Será que você não vai ficar decepcionado? Você tem que também se colocar nesse sim. lugar, né? Porque se você colocar em segundo lugar sempre, não vai dar certo. É até engraçado a minha sogra, se ela estiver assistindo aqui. Mas minha sogra, por exemplo, no começo do namoro, ela ia lá e lá é sempre muita fartura e tudo mais. Ela, come isso aqui, come isso aqui. Esse menino vai morrer de fome, Paloma. Ele vai morrer de fome. Pega aqui um cuscuz, pega um açaí. E eu tava num episódio que eu tava querendo secar um pouco mais. Eu falei, amor, não dá não. Fala pra sua mãe pra ela dar uma maneirada um pouco. Porque ela tá colocando muita comida. E eu tenho que falar não. E eu não falava. Até foi até um insight legal pra mim isso aí. Porque eu fui lá e falei, sogra, não, não dá, eu tô de dieta. E foi numa brincadeira ali. E não, não, não. Acho que no 10º não que eu falei pra ela, ela começou a entender. Não, o Léo não faz isso. O É, Léo já não é assim. Então, no começo é mais chato, é o que eu porque ia falar. fala assim, cara, o Beasley sempre faz isso. Então, quando você oferece e não vai, fica É, estranho. Não, mas vamos, você sempre toma, por é, exemplo, a cerveja todo dia, quinta-feira. é. Falei, cara, não. Aí, tipo, lá pro quinto não, a pessoa fala, Depois, né, o Beasley já entende, já né? entende, É. já entende. E no final das contas, eu até tava falando com a Michelle, que participou do podcast hoje, que ela falou da questão do bolo. Então, por exemplo, no começo a pessoa ela quer que você faça a mesma coisa que ela. O ser humano ele quer participar de uma comunidade. Ele quer que você também tome uma cerveja. Se ele tá tomando a cerveja na quinta-feira, que ele sabe que não vai ser legal, quinta, sexta, sábado, ele quer ter um parceiro ali para fazer a mesma coisa com ele. Sim. Se tirou nota zero na prova, se o parceiro tirou nota zero também, beleza, tá tranquilo, todo mundo saiu mal. É, E isso é incrível, cara. E depois as pessoas passam a mais também respeitar a sua opinião. sim, sim. E acaba que no fim ninguém fica decepcionado Não, e dá tudo dá certo no certo, dá final. certo. Cara, isso é incrível. Esse poder do não é importante. E eu sempre falo, no processo de emagrecimento é o principal. Porque a sua cabeça sempre ela quer te boicotar. Toda vez que você vai lá e come um doce, por exemplo. O doce é viciante, o açúcar é viciante. Se você comeu na segunda, na terça você vai querer. O corpo vai pedir. Vai. E aí você vai ter que falar aquele É não você interno. mesmo. Aquele não interno. Você fala assim, cara, não tem como, eu tenho que falar não. E aí, se você é forte o bastante falar esse não, fica mais fácil na quarta, por exemplo, Sim, na quinta. Mas você tem que vencer a sua cabeça. Então, realmente, é o mais difícil. é. Boa. E das mudanças que você fez, o que você achou que você não ia conseguir e você conseguiu? Cara, eu acho que foi a cerveja mesmo, que, assim, de bebida é o que eu mais gosto, né? E eu acho que Eu também. no momento ali de confraternização,
é o principal, né? Um churrasco. E, e eu achava que eu não fosse conseguir, cara. E consegui ficar sem, ia em churrasco, às vezes só comi. Churrasco é até mais fácil, né? Porque você vai ali, come uma carnezinha Beliscando, ali. é proteína. Aí o pessoal não vai ficar falando, come mais, come mais. E dá pra. Vai Mas eu achei que conversando era, ali. que fosse a bebida mesmo. E assim, do desafio foi esse, falar não, e agora vai vir um pela frente aí, né? Que é a Sim, minha cirurgia do joelho. sim. E aí eu vou ter que ficar um tempo sem treinar, ficar deitado. E- Mas a gente tá junto nessa de novo. exato, tamo junto nessa. E o futebol. Você acredita que ontem teve outro paciente que falou do joelho? É, Jogando bola. Cara, jogar bola é complicado. É legal, mas machuca demais. Aí tem todo o esporte. O skate pode gerar lesão. E na lesão, o que eu falei pro Pisley na consulta, falei, cara, agora na lesão, você parado aí, você vai fazer a cirurgia, você vai ficar parado, não vai poder fazer exercício. Vai vir a vontade em dobro, você vai já gastar menos calorias e aí você vai querer consumir mais. Então você pode ter o risco aí de perder tudo que você conquistou nesse é, período. Então, cara, nesse comecinho, tem uma atenção maior, toma mais água, mais legumes, salada. Tem uma atenção com isso para você não desandar, né? E vai operar agora, mas vai dar tudo certo. Fique vai. em paz. Fique em paz. E o que você mudou na sua vida depois desse processo todo? Porque eu vejo hoje ser outra pessoa. Sim. Cara, sério, o Pisley que chegou lá no começo, eu vejo outra pessoa hoje. O que mudou na sua vida? Cara, eu também vejo outra pessoa. Quando eu vejo as fotos lá Nossa, do primeiro dia, cara. muito E bom. foi quando eu acho que foi quando eu fiquei mais motivado, porque eu vi e falei, nossa, que diferença que deu, né? Foi, naquele E, primeiro. assim, a primeira diferença foi muito grande, assim, muito rápido. Então, isso me motivou mais ainda. E a mudança, assim, é confiança, cara. Hoje eu me sinto confiante, assim, para tudo, para trabalhar, para sair, para praticar esporte, para conversar, tudo, né? Tudo. A gente se sente melhor, Sim. mais disposto, né? Para treinar, tudo, cara, tudo. A confiança mesmo. Para Ca- namorar, para... Exato, pra tudo, com certeza. E confiança é isso aí. É, quando a gente se sente bem, por isso que eu falo que a autoestima é muito importante. Cara, quando você veste uma roupa que se sente bem, você sai de casa de outro jeito. Então, você pode realmente mudar o seu futuro Né? só por Você isso. transmite isso, né? Você transmite isso. Seu bom dia é diferente, o jeito que você fala, o jeito que você se porta e só traz coisas boas, né? Então, Sim, sim. fico feliz demais. Queria te parabenizar novamente aí Obrigado. por essa medalha e parabenizar por esse resultado, essa mudança de mindset que você teve. Tô sempre na torcida, a gente se acompanha junto, tá? E eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que passaram pelo que você passou. Então, lá no começo, quando você passou o fim de ano ali, você falou, cara, eu preciso mudar. E hoje você tá diferente. O que você falaria para uma pessoa que tá precisando disso que você fez? Primeiramente, não vai ser fácil, assim. Mas o mais difícil é o primeiro passo. Você tomou ali, deu o seu primeiro passo e mantém, cara. Mantém aí um mês, pelo menos, que você vai ver resultado. Não tem como, você vai ver o resultado, ele vai vir. E isso vai te motivar. Isso vai te motivar e você vai ter força para continuar e ir em busca do seu objetivo. E quando você chegar lá no seu objetivo, você vai olhar para trás e vai falar, pô, Vale a valeu a pena. pena. Vale a pena, cara. Exato, vale a pena. E realmente é o primeiro passo. Cara, é o primeiro passo para tudo. Então, eu costumo falar que a gente sempre tá dando o primeiro passo. Esses dias uma paciente falou, cara, eu não gosto do ambiente da academia. Eu não gosto do ambiente. Parece que, por mais que as pessoas sejam muito gente boa, parece que aquele ambiente não é o meu. Parece que eu não tô encaixado nesse ambiente. Eu falei, cara, eu sinto essa mesma coisa quando eu fico uma semana sem ir pra academia. Parece que é estranho. É. Por mais que eu tenha amizade muito grande com todo mundo, parece que é estranho. Uhum. Então, dá o primeiro passo, até depois de... Parou uma semana, você parou da cirurgia, você Sim, vai ter que dar outro passo de sim. novo. Com o joelho novo agora. Mas você vai ter que dar o primeiro passo de novo. Então, de novo, sua cabeça vai falar uma coisa, você vai ter que falar não e vai ter que dar de novo o primeiro passo. Sim, Então, quanto mais você fala não, quanto mais você dá o primeiro passo, mais você fica forte e mais essas adversidades não vão atrapalhar a sua vida. sim. Você vai continuar evoluindo aí com tudo.
Beleza? Cara, parabéns. Muito obrigado. Tá? Hoje nós chegamos a mais um episódio, né, do Podiumcast. E você já sabe, se você gostou e se identificou com a história do Peasley, compartilhe essa história, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para ajudar o máximo de pessoas possível. Esse é o nosso intuito. Nos vemos no próximo.